Crise diplomática entre Argentina e Venezuela se agrava, com os venezuelanos confirmando que um oficial argentino entrou no país de maneira ilegal para se aliar a Terro Tananã, que querem desestabilizar a política da Venezuela. Será que faz sentido? A Argentina já fala, inclusive, em retaliações contra Nicolás Maduro. Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação da OTAN e da Rússia, com Mark Rutte, que é a atual liderança ali da OTAN, garantindo que reforçará suas posições depois que a Rússia fez um ataque contra cabos de transmissão submarinos entre Estônia e Finlândia. O que será que está rolando, galera? E será que é só uma desculpinha para a OTAN reforçar suas posições próximos da Rússia? E falar um pouquinho também sobre as palavras da Eslováquia de Robert Fico, que garante que retaliações contra a Ucrânia vão acontecer por conta da interrupção do fornecimento de gás a partir dos gasodutos russos que passam pelo território ucraniano. Será que isso vale para toda a União Europeia? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as baixas de soldados norte-coreanos. No campo de batalha, os Zelensky falam que elas estão cada vez maiores, passando de 1.000 militares que já foram feridos e até mortos no conflito, e falar também sobre uma reportagem importante da Associated Press, que coloca que relatos de militares ucranianos deliberaram que a ofensiva em Kursk representou a derrota em Donetsk. Inclusive, será que há espaço para o Zelensky recuar das suas posições no território russo? Falar um pouquinho também sobre Putin, que pede desculpas sobre a queda do avião. Será que ele admitiu, então, que a Rússia foi a responsável? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, o professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, começo de ano tá vindo, eu sei que você tem suas metas financeiras, eu, com minha meta financeira, coloco a diversificação dos investimentos, principalmente no momento de insegurança jurídica, questões fiscais do país, e não é conjuntural, é estrutural, né? Cara, o real, historicamente falando, desde a sua criação, sempre perdeu muito mais valor do que o dólar. Então, para mim, assim, diversificar, dolarizar um pouco parte da minha carteira é essencial. E para isso eu uso a melhor corretora internacional do Brasil, a melhor conta internacional, que é a conta da Nomad. Cara, com a Nomad você faz os seus investimentos dolarizados sem taxa de corretagem, taxa de abertura, taxa de manutenção, taxa de nada, tá? É super simples, é super didático, fora que você tem acesso a mais de 180 países. Vai fazer uma viagem, por exemplo, pô, cara, cartão físico, cartão digital garantido pela Nomad e ainda te dando benefícios, hein? Confira ali as condições, né, específicas para utilizar o cartão da Nomad, mais acesso a Nomad Lounge no aeroporto e tal, cashback também, inclusive ó, com o meu cupom, tá? Ricardo20, já na sua primeira conversão cambial, você ganha até $20 de cashback. Então assim, galera, não perde a oportunidade, tá? Não marca bobeira e faça isso, planejamento financeiro, tá? Dolarizar os investimentos é uma coisa que eu faço e, enfim, né? Não vou recomendar porque eu não posso, mas acho interessante, vai? Pelo menos para mim, se você fizesse também tal medida. Nomad, galera, é excelente, tá? Link na descrição, recomendo bastante para vocês. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na descrição, na introdução, perdão, de fato a gente tem uma crise diplomática bem grave entre Argentina e Venezuela, não só pela questão do Nahuel, né, que é o oficial argentino, mas até antes, porque o Milei representa a direita latino-americana, muito aliada inclusive ao Trump, e talvez o Maduro seja a principal representação do anti-imperialismo americano e dessa esquerda, né, mas uma esquerda mais extremista, mais extrema, né, na América Latina, junto, por exemplo, com Daniel Ortega da Nicarágua. A gente sabe que as eleições venezuelanas, elas não foram reconhecidas internacionalmente porque não houve apresentação das atas eleitorais. Perdão. Inclusive, galera, para parceiros como México, como Brasil, como Colômbia, países que também são considerados países de esquerda. Não uma esquerda bolivariana, né, como a esquerda venezuelana, mas que também serviam como possíveis interlocutores. Poxa, o Brasil foi signatário, pessoal, aliás, presenciou, né, o Acordo de Barbados. O Brasil tentou fazer com que a Venezuela fosse vista muito bem pela comunidade internacional. Anos anteriores, a gente tentou fazer com que a Venezuela, inclusive, voltasse para o Mercosul, já que a Venezuela está suspensa porque não respeita a democracia e os direitos humanos, segundo o próprio protocolo de Ushuaia, que é um dos princípios do Mercosul, mas não deu, né? Eu diria que assim, a Venezuela teceu muitas críticas contra o Brasil, falando inclusive que o Lula, depois que entrou na prisão, ele saiu diferente, era um agente da CIA e tal, né? Então, eu diria que são dois polos opostos na América Latina. Só que, recentemente, a gente teve um oficial chamado de Nahuel Agustín Galo, que é da Força de Segurança Argentina. Ele entrou a partir da Colômbia no território venezuelano, sob a alegação que ele faria visita aos seus familiares.
Ele tá preso, inclusive há suspeitas, tá? Que ele esteja no chamado helicoide, que é uma prisão na Venezuela, que há suspeitas de abuso contra os direitos humanos, geralmente ali, né, para presos políticos, para terror, tananã, enfim, ele tá ali, não sabe-se exatamente o que acontece, parecido com Guantánamo dos Estados Unidos, em Cuba, né, e outras posições. Mas, assim, a premissa é que ele, pelo menos, assim, tá preso sem nenhuma justificativa, ou pelo menos não tinha até então. A Venezuela se pronunciou oficialmente colocando que ele está sendo investigado por terror tananã e por uma série de ações desestabilizadoras da política venezuelana junto a grupos de extrema direita do país. Então deu uma explicação. Se é uma explicação satisfatória, galera, para mim é muito difícil, tá? E não porque, né, eu sei que, assim, toda a história tem dois lados, devemos observar aí, mas, assim, a Venezuela, ela prendeu líderes da oposição, prendeu manifestantes, alegando que eles estavam querendo desestabilizar a democracia só porque estavam indo contra o Nicolás Maduro. Será que ele também? Claro, entendi, então o professor é inocente, ele não sabe que os americanos, eles querem tirar um governo que não seja aliado e que o Milei... Cara, pode ser, tá? É muito difícil a gente saber, mas... por todas as medidas que o Nicolás Maduro tomou, principalmente aí nos últimos anos, é meio difícil acreditar, né, que será que ele realmente é um agente que quer desestabilizar a política do país? Pode ser, né? Mas, assim, é difícil pelas atitudes últimas aí do Nicolás Maduro. A Patrícia Burit, que é a responsável pela segurança da Argentina, já colocou, pessoal, que a cada minuto que passa fica mais exposto o miserável opressor que você é, Nicolás Maduro. Liberte no arroio ao galo ou haverá enormes consequências, tanto para você quanto para a Venezuela. Ou seja, ameaçou, hein? Agora, quais serão as consequências? Porque se a gente for analisar, pessoal, do ponto de vista militar, teremos uma guerra entre a Argentina e a Venezuela. A Venezuela não é qualquer coisa, hein? Principalmente do ponto de vista militar, principalmente desde a entrada de Hugo Chávez no poder, né? Não acho que sejam retaliações militares, mas que, de fato, algum tipo de sanção pode aumentar, já que a Argentina hoje tem uma parceria forte, principalmente quando Trump ascender à presidência, talvez aconteça. Outra notícia, cara, bem importante, eu trouxe aqui para vocês ontem, que houve o rompimento, vamos colocar assim, né, de um cabo de transmissão de energia que conectava a Finlândia à Estônia, que é o cabo S-Link 2. Quando ele foi danificado, estava passando uma embarcação russa, na verdade, né, que tinha a bandeira ali das Ilhas Cook, mas a gente fala que são as tropas de navio fantasmas da Rússia. A Rússia está afetada por uma série de sanções internacionais. Então, alega-se que há uma frota invisível, ou uma frota fantasma, ou uma frota paralela, vamos colocar assim, que faz a negociação de petróleo russo, só que sem exatamente a bandeira russa, vamos colocar, né? Nesse caso, era uma embarcação que estava saindo da Rússia em direção ao Egito, chamado inclusive de Eagle S. Coincidentemente, pelo menos segundo a Finlândia e a Estônia e outros países bálticos, naquela região houve o rompimento desse cabo, o S-Link 2. Isso pode comprometer, o fornecimento de energia para uma região importante, e lembrando que hoje o Mar Báltico pode ser chamado também de Mar da OTAN, porque excetuando o exclave de Kaliningrado, todos os outros territórios, né, Suécia, Letônia, Lituânia, Estônia, todos os territórios ali pertencem à OTAN, e isso corre um risco, claro, né, para a própria Rússia. Então, o corte desse cabo, lembrando que não é a primeira vez, a gente também teve fenômenos parecidos no ano passado, inclusive contra a Rússia também, tá? O Nord Stream, por exemplo, foi danificado, e a gente não sabe exatamente até agora, né, as investigações falam que foram agentes civis ucranianos, que nem sabe se tinham ligação com o Estado. Cara, é muito difícil acreditar nessa justificativa também ocidental, né, a partir das investigações, mas são importantes ataques à infraestrutura. Ponto importante, tá? A OTAN, Mark Rutte, a Finlândia principalmente, ficou muito inconformada com esse ataque. Falou, galera, que foi sim culpa dos russos e que vão exigir contramedidas. Lembrando que Finlândia e Suécia hoje fazem parte da OTAN, recém-ingressos aí, né? Depois da guerra Rússia e Ucrânia. A OTAN, Mark Rutte, já colocou que aumentará o seu efetivo para que não haja mais esse tipo de ataque. É muito difícil fazer a fiscalização de todos os cabos submarinos e eles têm uma importância ímpar para a comunicação, para a logística, para acesso à informação. É essencial, tá? Tanto, por exemplo, que a Estônia, que é outro país envolvido, já enviou mais patrulhas navais para proteger o S-Link 1, que também poderia estar sob perigo naquela região. E aí, pessoal, será que foram os russos? Deixa aí nos comentários.
Aliás, já até adiantando, né, perguntando se foram os russos, o Putin hoje telefonou para o Aliyev, que é o responsável, né, o chefe de governo do Azerbaijão, e pediu desculpas em nome da Rússia por conta do acidente aéreo com o acidente, né, ou a tragédia, enfim, com o avião E-190, o avião da Embraer, que saía do Azerbaijão em direção à Rússia, região de Grozny, ali, galera, na Chechênia. Aparentemente teve algum tipo de interceptação, algum tipo de difusão de sinal de GPS, ele acabou tendo que desviar, passando ali por cima do mar e caindo no Cazaquistão. Vale lembrar, galera, que apesar das investigações estarem correndo, cada vez mais as evidências apontam para que o sistema Pantsir, que é um sistema de defesa russo, naquele momento a Ucrânia estava fazendo um ataque com drones na região, ele estava ativado e o Putin falou isso na sua desculpa, para que possivelmente foi um míssil de defesa aéreo que acabou confundindo aquele avião comercial, causando a morte de 38 pessoas com um drone. Por conta disso, o Putin pediu desculpas. Vai lembrar, ele ainda não admitiu a culpa da Rússia, mas o próprio Kremlin colocou que na ligação o Putin pediu desculpas. Muito possivelmente, até adianto para vocês, o que eu acho que vai acontecer. Ele ia tentar negar até o último momento. Como aparentemente todas as informações e investigações apontam para um sistema de defesa russo, ele vai culpar a Ucrânia, falando que a Ucrânia estava realizando ataques e a Rússia estava se defendendo. Então, o problema é a Ucrânia estar atacando em uma região onde passam aviões comerciais. E a Rússia foi obrigada a se defender por culpa do ataque ucraniano. E aí, pessoal, quem é o culpado mesmo, hein? Rússia ou Ucrânia? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, notícias bem importantes ligadas à Eslováquia de Robert Fico. Eu já trouxe para vocês aqui que a Ucrânia, por incrível que pareça, não suspendeu ainda, pelo menos, né, vai ser agora dia 31 de dezembro, o fornecimento de gás da Rússia para a Europa. Parte do gás, estima que seja cerca de 1/5, tá? Ainda vem por meio de um gasoduto que passa pelo território ucraniano. Só que a Ucrânia fala que esse gás, por mais que gere benefícios aos ucranianos, porque a Ucrânia não deixa passar de graça, né? Cobra ali um dinheirinho para passar, beneficia muito mais os russos. Então a Europa continua comprando gás russo e fortalecendo a Rússia numa guerra contra a Ucrânia. Por conta disso, ele alegou que vai cortar o fornecimento de gás. Isso vai prejudicar principalmente os países do leste europeu, que até podem ter uma alternativa a isso, tá negociando com o Azerbaijão. Só que vai lembrar, tá? O Azerbaijão muito possivelmente vai vender gás da Rússia, então também seria uma compra, né? Só que terceirizada de gás russo. Mas vai prejudicar principalmente Eslováquia e Hungria, em um primeiro momento. Mas segundo o Robert Fico, tá? Os impactos, eles estão na casa, inicialmente, cara, de 50 bilhões de euros em gás e mais 70 bilhões em outras formas de energia de eletricidade que vão ser geradas. Isso vai gerar inflação em toda a União Europeia e vai fazer com que haja uma pressão popular por parte dos políticos europeus para que parem de auxiliar os ucranianos, já que os ucranianos cortaram o fornecimento de energia em pleno inverno, ou seja, gerando inflação e crises econômicas na Europa. Eu trouxe para vocês que possivelmente isso ia acontecer mesmo, tá? E aí o Robert Fico, que é o presidente da Eslováquia, e lembrando, estava em reunião com o Putin na semana passada e é visto junto com o Viktor Orbán da Hungria como os dois principais interlocutores da União Europeia e da OTAN com a própria Rússia, colocou que retaliações podem acontecer, que se for inevitável, as represálias acontecerão e nós suspenderemos o fornecimento de eletricidade de que a Ucrânia precisa. Acharemos outro método de retaliar o governo ucraniano. Porque parte da energia que a Ucrânia utiliza também vem da energia gerada da Eslováquia. A Ucrânia, que não está atravessando um momento tranquilo, inclusive com a Rússia atacando vários pontos de infraestrutura no solo ucraniano, ligados à energia, e começando agora o inverno, né? Já começou inclusive no dia 21, é óbvio que isso prejudica bastante a Ucrânia. Será que toda a União Europeia vai reclamar, galera, dessa medida aí de corte de gás do Zelensky? É ponto pra gente ver. Para finalizar, pessoal, tivemos também notícias importantes ligadas ao Zelensky, colocando que vários soldados norte-coreanos já faleceram no campo de batalha. A gente fala de mais de 1.000. Se a estimativa são que 12.000, incluindo oficiais e tal, chegaram em solo ucraniano, isso dá mais ou menos um 10%, vai? Ou seja, 10% dos militares norte-coreanos já morreram ali em Kursk. Vai lembrar que Rússia e Coreia do Norte fizeram um acordo, até agora, tá? Rússia e Coreia do Norte não admitem
não falam isso. Embora eu sempre traga para vocês, né? Foi perguntado para o Putin. Ô Putin, tivemos informações aqui que a Coreia do Norte está colocando militares em solo russo, no território ali de Kursk. Isso procede? Falou, olha, não tem informações, não podemos falar sobre isso. Falou, não, mas Putin, a gente viu imagem de satélite que confirmava isso. Realmente, imagem de satélite não costuma mentir. Ou seja, deu uma... sim, mas não interessa, não vamos falar, tá? Basicamente isso. E esses militares foram colocados em Kursk. Kursk, que é um território super significativo, falaremos num futuro próximo aqui no vídeo. Mas é uma área que a Ucrânia invadiu do território russo, mais ou menos de 1.000 km², um pouquinho menos, e que precisa ser reconquistada pelos russos. Estima-se que esses militares estejam posicionados em Kursk. Segundo Zelensky, tá? A Rússia não proporciona a mínima proteção para os soldados norte-coreanos. Vários já morreram, inclusive, hoje, quando ele dava a entrevista. Nossos soldados o capturaram, mas infelizmente não pudemos salvá-los. Inclusive, a ditadura da Coreia do Norte é louca, é maluca e envia seus homens para morrer em combate na Europa. Não ligando para os cidadãos norte-coreanos, e sim nos objetivos da Coreia do Norte. Porque vai lembrar, pessoal, para a Coreia do Norte, pelo menos para o Estado, claro, né? É sensacional o acordo com os russos. Porque a Coreia do Norte é um país muito sancionado pela comunidade internacional, inclusive com a Rússia tendo aprovado no Conselho de Segurança, tá, no passado, sanções contra a própria Coreia do Norte, mas agora com essa ligação, com esse acordo extremo entre os dois países, poxa, galera, isso faz com que a Coreia do Norte possa receber alimentos, equipamentos militares, tecnologia nuclear, tecnologia de satélite, em troca da Coreia do Norte mandar também equipamentos, inventário e principalmente militares norte-coreanos. Ou seja, para os objetivos de Estado da Coreia do Norte, ter uma ligação com a Rússia é muito benéfica. Só que, ao mesmo tempo, a gente teve a Associated Press, que é uma mídia super importante, cara, super relevante, ouvindo ali militares norte-coreanos e oficiais de países ocidentais, inclusive Estados Unidos, colocando a burrada, vamos colocar assim, que foi o Zelensky invadir a região de Kursk, alegando que a vitória ou a anexação ou a invasão em Kursk significou a derrota em Donetsk. Como assim, professor? Você invadiu para quem não sabe, né, Kursk é um território que era da Rússia e foi invadido pela Ucrânia. A justificativa até hoje, segundo o Alexander Sirski, que é hoje o comandante das forças militares ucranianas, é que a Rússia preparava uma invasão, preparava um ataque no nordeste da Ucrânia. Então, invadir Kursk, que fica ali próximo ali da fronteira, era estratégico para conter esse possível ataque. Penso eu, tá? Que hoje o domínio de Kursk não tem tantos objetivos do ponto de vista militar. Do ponto de vista simbólico e de negociação, é importante porque mostra uma fragilidade da Rússia, já que a Rússia foi invadida, né, pelos ucranianos que estavam acuados, sendo atacados pelos russos, e também poderia servir como moeda de troca. A gente fala de um período agora em que o Trump está ascendendo a cadeira de presidente, cada vez mais Putin e Trump falam de uma negociação, que os dois estão dispostos a fazer um acordo, enfim, né? Então, muito possivelmente, ter Kursk nas mãos significa, que é um território que a Rússia quer de volta, claro, significa uma barganha para reconquistar algumas posições da Ucrânia também, muito possivelmente, claro, né? Então, talvez seja estratégico sob esse viés. Só que teve que enfraquecer muito a frente de Donetsk. A gente fala de quase 1.000 quilômetros da frente de batalha que os russos vêm avançando e conseguindo avançar cada vez mais, galera, no solo ucraniano, inclusive em Donetsk, uma região super estratégica. Professor, você acha então, inclusive, né, os russos até convocaram os militares norte-coreanos para ficar em Kursk, que não foi à toa, tá? Professor, você acha então que é hora de recuar? Acho que para recuar existem alguns objetivos, ou seja, a Ucrânia sair daquelas posições, tá? O que a Ucrânia poderia alegar? Olha, o nosso objetivo não era ficar em Kursk, o nosso objetivo era causar baixas em militares russos, e isso nós conseguimos. Legal. Pode alegar que é uma mudança estratégica, não está abandonando o território, mas está mudando estrategicamente para reforçar sua defesa em Donetsk, já que até militares ucranianos estão reclamando de falta de equipamentos, falta de homens, inclusive, porque está ocupando uma região que não tem interesse, entre aspas, ali em Kursk. E a gente pode falar, cara, que também poderia fazer, tipo, como se fosse uma espécie de, olha, já demonstramos a fragilidade russa. Agora, a gente tem muito mais poder para conseguir negociar. Só que, claro, saindo de Kursk, você perde uma moeda de troca no momento em que o Trump vai ascender a cadeira de presidente e quer negociar. E aí, pessoal, será que devemos ouvir
Os militares ucranianos que falam de sair de Kursk para reforçar as posições de Donetsk, ou a posição oficial da Ucrânia, do Zelensky pelo menos, que mantém posições em Kursk para fazer uma moeda de troca ali em uma eventual negociação com a Rússia, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.